Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos na sexta-feira da quinta semana da Quaresma, Semana das Dores, e estamos prestes a começar a grande jornada de reflexão, de celebração e de vivência de todo o mistério do amor de Deus em nossas vidas. A começar no próximo domingo com a celebração da Paixão do Senhor, do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, onde nós vamos ter dois aspectos muito importantes: a glória, né, da exaltação e também a abertura daquele momento em que Jesus se dirige para o Calvário, no lugar onde ele vai entregar a sua vida pela nossa salvação. Mas ainda estamos nesse tempo de preparação, né? Esse tempo de caminhada para chegar a Jerusalém. No Evangelho de ontem, nós vimos um embate que houve entre os judeus e Jesus no discurso sobre Abraão. E Jesus afirma que antes de Abraão existir, ele já existia, porque ele é o Filho de Deus. O Evangelho de ontem terminou com a narrativa de que os judeus tinham pegado em pedras para apedrejar Jesus. Mas de fato ainda não era a sua hora, né? Porque a morte de Cristo não é simplesmente uma realidade do acaso ou porque tudo concorreu para que ele pudesse ser morto e pregado numa cruz, mas porque para isso Jesus veio. Portanto, mesmo que os judeus se dirigiam para a realização dessa obra, desse empenho de matar Jesus, não aconteceu antes da vontade de Deus se cumprir na vida de Cristo, na vida do seu Filho eterno. Isso para dizer que, mesmo que fosse uma obra dos homens por causa das maldades, Jesus estava predestinado a realizar essa obra de salvação, porque assim era a vontade do Pai, entregar a sua vida para a nossa salvação. Por isso Jesus, do mesmo modo, né, como termina o Evangelho de ontem, ele começa, porque é uma continuidade. Então os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus disse: eu faço todas as obras por causa do meu Pai, em obediência ao meu Pai. E todas as obras que eu realizo, essas obras são boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus respondem para Jesus, dizendo: nós não queremos te apedrejar por nenhuma obra boa, nós queremos te apedrejar por blasfêmia, porque sendo apenas um homem se faz igual a Deus, se faz filho de Deus. E Jesus então começa a dizer para eles, citando as Escrituras: também as suas Escrituras dizem que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, são chamados deuses. Então, se as Escrituras que apontam para simples homens que fazem a vontade de Deus são chamadas de deuses e não acontece nada, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu faço as obras do meu Pai que me enviou. E é interessante porque aqui Jesus faz um paralelo entre ser filho de Deus e realizar as obras de Deus, realizar o bem. Por isso Jesus perguntou para eles, né? Por qual das boas obras que vocês querem me apedrejar? Das boas obras que eu realizo, que vocês querem me apedrejar? Porque, na verdade, meus queridos irmãos e irmãs, vocês também, ouvintes da Rádio Maria Brasil, que estão acompanhando esse momento, né, celebrativo da Eucaristia, também pelos meios de comunicação. Ninguém pode anular a Sagrada Escritura. E nós, embora não sejamos de natureza divina, nós temos a oportunidade e a possibilidade de participar dessa natureza, dessa vida que o Senhor tem para nós. Ainda mais aquele que, sendo Deus, na plenitude dos tempos, se dignou vir até nós para realizar em nossa vida uma obra de santificação. Poderíamos até dizer uma obra de divinização, porque como filhos de Deus,
nós participamos de sua vida. Não na sua natureza, porque isso não é possível. É possível que Deus se faça homem, mas é possível que o homem participe, por causa dessa obra, da vida divina. E nós estamos aqui exatamente para isso, para caminhar com Cristo para Jerusalém. É interessante como Jesus, mais uma vez eles tentaram prender, mais uma vez eles tentaram matar Jesus, e Jesus se dirige atravessando o Rio Jordão para o outro lado, exatamente no lugar onde João batizava, onde João havia batizado Jesus. Jesus volta para a origem. A sua missão começa com o batismo de João, e agora no fim de sua vida, já quase na entrada para Jerusalém, Jesus volta no lugar do batismo. Isso significa que o batismo não é apenas uma celebração realizada um dia e esquecido ao longo de toda a nossa história. Pelo contrário, o nosso batismo é um sacramento realizado uma vez por todas, mas vivido cada dia de nossa vida, porque é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, encarnado, vivido, entranhado em todo o nosso ser. O batismo não é apenas um ato social, pelo contrário, é um ato de amor, onde nós damos a Deus a resposta ao seu projeto de salvação em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.